Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Os questionamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em torno das medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde sobre a ampliação da dose de reforço na semana passada dos imunizantes contra a Covid-19 geraram dúvidas. Para esclarecer algumas delas, nossa equipe conversou com uma imunologista. Ela garante que voltar aos postos de saúde, especialmente agora às vésperas das festas de fim de ano, é essencial para manter a queda nos números da pandemia. Eu não vejo assim nenhum sentido, né, esse questionamento, porque a gente está respaldado nos dados que a ciência nos traz, porque todos os estudos já publicados mostram claramente que os anticorpos circulantes protetores advindos da vacinação, eles têm uma meia-vida de 6 a 8 meses. Ou seja, o tempo de permanência desses anticorpos na circulação é muito pequeno. Então, a gente tem que tomar essa dose de reforço, sim. A imunologista afirma ainda que está correto o novo intervalo de 5 meses entre a segunda dose e a dose de reforço, que pode ser administrada com qualquer uma das marcas disponíveis no país, conforme orientação do Ministério da Saúde. É desejável que as pessoas recebam a terceira dose diferente da vacina que recebeu anteriormente. Porque o sistema imunológico, ele funciona da seguinte forma: quanto mais diferente for aquele agente, aquele antígeno, vamos dizer assim, da vacina, maior será a minha resposta imunológica. Mas como a orientação é tomar aquela marca que tiver no posto, se a pessoa tomar 3 doses da mesma marca, tudo bem? Tudo bem. Se ela puder receber essa terceira dose de uma marca diferente, será um tanto quanto melhor. Mas, caso não tenha disponibilidade, ela procure outros locais e não encontre uma vacina diferente, ela pode receber a mesma dose. O Ministério da Saúde também atualizou a recomendação quanto à vacina da Janssen, que até então era conhecida como de dose única. A Janssen também requer 2 doses. Com isso, a orientação é que todos os brasileiros que tomaram esse imunizante retornem aos postos de saúde para aplicação da segunda dose, conforme os novos lotes que foram recebidos recentemente forem distribuídos pelo país. Essa é mais uma medida defendida pela doutora Lúcia. Os estudos clínicos com as vacinas, eles correm o Brasil inteiro e no mundo inteiro, em universidades e centros de estudos renomados, e a gente tem que acompanhar os dados que a ciência nos traz, né? Então, se os estudos estão mostrando que há necessidade dessa dose de reforço, eu acho que a gente tem que estar atento a essas informações. Por falar em segunda dose, a doutora reforça a importância dela para quem ainda não completou o esquema vacinal. Agora, com o final de ano, com as festas natalinas, a reunião de familiares e amigos, a tendência é termos aí mais aglomerações. Daí a importância de estarmos com o esquema vacinal, principalmente até a segunda dose, já finalizado. Especialmente os adolescentes, que em sua maioria deverão retornar agora aos postos de saúde. Aqui na capital paulista, por exemplo, 70% deles ainda não tomaram a segunda dose. Apesar de nós seguirmos orientando para não aglomerar, nós sabemos que isso acontece. Então, principalmente os adolescentes, pelo próprio comportamento, né, que já é mais aglutinador por si só, é importantíssimo que retornem e recebam a sua segunda dose. Políticos alemães estão debatendo a possibilidade de tornar a vacinação contra a Covid obrigatória. Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. A forte declaração foi dada nesta segunda-feira, no momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nas infecções pela variante Delta do coronavírus, muito contagiosa. O ministro pediu mais uma vez que os alemães se vacinem com urgência.
O Índice Nacional de Pessoas que receberam as doses continua inferior à observada em muitos outros países europeus. A chanceler Angela Merkel citou uma situação dramática e advertiu que as medidas atualmente em vigor na Alemanha não são mais suficientes. O país é duramente atingido por uma nova onda de contaminações, principalmente nas regiões sul e leste. Diante do avanço do vírus, que já matou mais de 99 mil pessoas no país desde seu surgimento, Angela Merkel e seu provável sucessor decidiram na semana passada aumentar as restrições para os não vacinados. Nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações desde o início da pandemia, ultrapassando 65 mil na semana passada em 24 horas. Nesta segunda, a taxa de incidência de 7 dias era de 386,5, um recorde. Apple e Amazon foram multadas pela agência reguladora da Itália em cerca de 200 milhões de euros por violação da concorrência. As duas empresas americanas afirmaram que pretendem recorrer da decisão. As gigantes da tecnologia teriam restringido o acesso da plataforma Amazon a alguns revendedores de produtos Apple. Por esta razão, a agência italiana determinou que a Amazon deve pagar uma multa de 68,7 milhões de euros e o grupo Apple de 134,5 milhões de euros. Em um comunicado, a agência detalha que as empresas violaram o artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Segundo o organismo italiano, a investigação também permitiu estabelecer a vontade das duas empresas de introduzir restrições puramente quantitativas ao número de vendedores para aumentar seus ganhos. Esse comportamento ainda é mais grave porque pelo menos 70% das compras de produtos eletrônicos feitas pelo público na Itália acontecem na plataforma Amazon. Segundo o órgão italiano, a investigação serviu de modelo para as autoridades de concorrência da Alemanha e da Espanha, que também iniciaram processos similares. Um ano após a morte do craque do futebol Diego Maradona, a imagem do astro é imortalizada em murais da capital Buenos Aires. Homenagens de artistas anônimos ao lendário capitão da seleção da Argentina se multiplicam. Diego Armando Maradona está vivo em Buenos Aires. Murais com o rosto do ídolo podem ser encontrados em vários pontos da capital argentina. No bairro de La Boca, perto do estádio La Bombonera, onde Maradona jogou pelo Boca Juniors, uma imagem avisa que Diego mora lá. Cada cara que vos ves é Maradona, por exemplo. Todo o rosto que você vê é Maradona, por exemplo, fazendo algo pelo país. Maradona gritando por um bairro pobre. Tem muitos Maradonas dentro de Maradona e acho que é daí que as pessoas têm a ideia de mostrá-lo em uma parede para que possa ser imortalizado. Sem autores ou assinaturas à vista, os murais testemunham o carinho das pessoas pelo astro. Se transformou em ídolo que partiu. Ele se tornou um ídolo que partiu. Não podemos fazer uma estátua dele, por isso fazem murais, que vão sendo multiplicados o tempo todo. Replicar, triplicar, de aqui a mais. Em La Boca, o maior mural, com 20 metros de altura, pertence ao artista Alfredo Segatore, que começou a pintá-lo no mesmo dia em que Maradona morreu e foi inaugurado menos de 2 semanas depois. Um dos mais originais está localizado dentro do Clube Esportivo Pereira, no bairro de Barracas, e que retrata a criação de Adão de Michelangelo com o divino Maradona estendendo o dedo indicador a outro ídolo, Lionel Messi. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais às 5 da tarde com outras informações. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até às 5 horas. Tchau.